Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também os nossos amigos, aqueles que nos acompanham em seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade e Uma Salvação. Que sejam todos, mesmo em seus lares, que eles sejam, que encontrem em seus corações a harmonia, a paz, exemplificados pelo Mestre Jesus. Assim como nós, que nesta noite fria, estamos aqui, que nossos corações também se sintam aquecidos, confortáveis, né? Porque é muito bom estar aqui, não, Andréia? A palestra da Andréia de hoje é a Andréia Prati. Ela está conosco pela primeira vez como palestrante da casa. É uma trabalhadora do Centro Espírita Viana de Carvalho e hoje vem nos honrar com uma palestra. Nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar no item 20, a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos encontrar esse minutinho de felicidade, esses momentos de alegria, e é o tema da palestra da nossa companheira Andréia na noite de hoje. A felicidade não é deste mundo. E para que nós nos conectemos melhor com a espiritualidade amiga, com esse ambiente de energias salutares, nós vamos cantar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e em seguida o Pai Nosso, cantado pelo nosso companheiro da casa, trabalhador da casa, Gustavo. Assim
dai-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Com essa oração, nós podemos dizer sim que nós encontramos um pouquinho de felicidade nesse momento. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoando também a nossa querida companheira Andréia na sua reflexão de hoje. Seja bem-vinda, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer a casa pelo convite. Embora o tema seja a felicidade não é deste mundo, a felicidade é imensa quando a gente entra aqui nessa casa, né? E todas as vezes que eu venho aqui acompanhar outras palestras, parece que isso se repete, né? É uma felicidade muito grande estar aqui nessa noite. É uma mistura de alegria, de satisfação, de paz, e que são componentes que fazem parte da felicidade, como a gente vai ver. Esse tema que eu trouxe hoje para a gente refletir não é novidade para ninguém. E eu utilizei para essa apresentação 3 obras. 2 obras básicas: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e um livro que se intitula Felicidade Sem Culpa, de um psicólogo espírita chamado Adenauer Novaes. Então, a gente começa olhando para essa foto que resume um pouco o tema. A mão colocada em direção a uma luz, ela representa, assim, a busca pela felicidade. E a gente está aqui buscando a felicidade, correto? A gente busca momentos melhores para a nossa vida, para a nossa existência. Então, essa mão, ela está buscando. Mas o tema diz que a felicidade não é desse mundo. Então, será que a gente vai encontrar a felicidade nesse mundo? Então, é essa a reflexão. Se a gente tem pequenos momentos, pequenas gotas de felicidade aqui, até onde a gente consegue ser feliz enquanto passageiros aqui dessa nave, né, terrestre, dessa nossa existência na Terra. Então a felicidade não é desse mundo, como a Glória bem disse no início. Ela se encontra em diversas escrituras sagradas. E ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que fala sobre as aflições. Capítulo Bem-aventurados os aflitos. E este capítulo engloba vários temas. Eu trouxe aqui alguns só para a gente entender a sequência que Kardec utilizou para trazer as mensagens dos Espíritos e concluir que a felicidade não é desse mundo. Então, logo no início do capítulo, nós temos o tema Justiça das Aflições. Então, para a gente entender que o sofrimento ele faz parte de uma das leis divinas, que é a lei da justiça. As causas atuais das aflições. Esse é um item bastante longo, que eu acho que eu entendo que a gente deveria ler todos os dias, né? Aliás, o Evangelho a gente deveria ler inteiro, todos os dias, mas não dá tempo. Então, a gente vai selecionando aquilo que melhor se adequa para a gente. Causas anteriores, atuais é dessa encarnação, anteriores de vidas passadas.
esquecimento do passado. Todos esses itens vão trazer entendimento para as nossas aflições, porque temos aflições, e como podemos evitar as aflições. E se podemos evitar as aflições, então estamos a caminho da felicidade, certo? Então é isso que eu tenho. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura fazem parte dessa sequência, chamando bastante atenção, porque quando a gente não entende essas regras, ou não entende esses ensinamentos, a gente pode acabar indo para esse lado. O lado do desgoverno emocional, do desequilíbrio emocional. Kardec continua compilando os ensinamentos espíritas no item bem e mal sofrer. Esse é um tratado de certo e errado, né? A gente diz que não tem certo e errado na doutrina espírita, mas existe um caminho de mais sofrimento, um caminho de menos sofrimento. O mal e o remédio. Qual o motivo, né, da existência do mal? E aí a gente ressalta: a felicidade não é desse mundo. Mas o capítulo não termina aí. O capítulo continua com perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, ele teria morrido. Os tormentos voluntários e a verdadeira desgraça e a melancolia. A melancolia, eu gostaria de só fazer um parênteses aqui, é tema para outras palestras, mas ela é um tema muito atual, muito atual. Na época que Kardec compilou esses ensinamentos, não se falava dos processos depressivos, mas a melancolia, ela é um item que explica a origem de muitos desses desequilíbrios afetivos que hoje a gente vê em todas as fases da vida, em todas em todos os estratos sociais, em todas as funções que são os processos depressivos. E, portanto, perturbam a felicidade. Mas hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 5, né? Bem-aventurados dos aflitos, o item 20. Então, esse item 20 é a felicidade, não é desse mundo. E os espíritos dizem que essa ideia de sofrimento, de que a felicidade não é desse mundo, ela historicamente já faz parte da humanidade. Esse pensamento, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, em qualquer posição social, seja abastado, seja pela pobreza, seja pelo excesso de poder, seja pelo trabalho, a falta de trabalho ou o excesso de trabalho, a sobrecarga de trabalho, a função que é muito importante, há sempre muito lamento em qualquer uma dessas posições sociais. E isso já data das escrituras antigas, antes de Cristo, escrituras sagradas, Antigo Testamento, onde esse trecho do Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, filho de Davi, rei de Israel, onde ele dizia que realmente nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E ele dizia mais: nem se reunisse os três, porque frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Parece que isso é um texto de hoje, né? Mas não é. Isso é um texto de mais de 1000 anos antes de Cristo.
por volta dele. E os Espíritos esclarecem que esse raciocínio de que a felicidade não é desse mundo, ela é atribuída porque aqui na Terra, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, ou seja, faz parte do nosso pacote de viagem na Terra. Por quê? Porque Deus quer que a gente sofra? Porque Deus é mau? Porque Deus é ruim? Não, porque a Terra é um planetinha de provas e expiações. Então, quando a gente fala de sofrimentos e decepções, é que existe a possibilidade de sofrimento e decepção. Na verdade, cabe a nós sofrer menos ou mais. Ou raros que quase não sofrem. Está aqui, ó. Os Espíritos dizem que se o homem sábio é uma raridade, o homem sábio, né? Desenvolvimento intelectual é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Então é mais fácil encontrar um homem sábio, já não é fácil de se encontrar, do que um homem totalmente feliz. Mas a questão é, será que a gente precisa, nesse ponto da nossa evolução, de estarmos totalmente felizes? Ou melhor, será que nós temos capacidade de suportar a felicidade plena? Talvez a gente não tenha estrutura física para receber a felicidade plena. Mas, aqui nessa frase, não nos impede de ser parcialmente feliz. Então, o totalmente feliz que não é encontrado, mas então parcialmente feliz. Está valendo. Então, é por isso que a gente traz essa reflexão. Porque o mundo não está fácil, né? O mundo não está. E a gente já volta de novo, ó. Olha como a nossa tendência histórica já é de ir para a visão pessimista, né? A gente já tem a tendência de falar, o mundo não está fácil, as coisas são difíceis, está um caos. Aonde a gente vai? No trabalho, nos lares, na política, na saúde, e aí vamos embora. Não está fácil. Não está mesmo. Mas não está fácil porque a gente está numa escola e a gente precisa aprender. Então a gente precisa de desafios, a gente precisa de obstáculos. E não é que não está fácil porque a gente tem que sofrer. A gente tem que aprender a ser parcialmente feliz. Então vamos ver como é que Kardec coloca isso pra gente. Aqui eu faço um parênteses, de novo para a gente voltar na história, onde, se a gente for estudar os modos da sociedade de viver, os modos de se viver, basicamente são padrões que se repetem na humanidade. Alguns grupos vivem dessa forma, outros dessa forma, outros de outra forma. E aqui a gente tem essa classificação de modos de viver. Por exemplo, uma vida guiada pelo prazer. É um tipo de modo, de escolha de vida. São aquelas pessoas ou aqueles grupos em que se satisfazem por impulsos. Esse grupo é um grupo que busca o prazer material, que encontra na busca pelo prazer a felicidade. Mas a gente já vai ver como é que é essa felicidade. Outro modo de se viver seria esse modo de vida política, que é um modo onde a felicidade ela tá focada no olhar do outro. Então eu dependo que o outro me adore, que eu seja importante para o outro, que eu tenha títulos,
Eu vivo em função do olhar do outro. E uma vida contemplativa, mais atribuída aos sábios, que aí sim, essa fração da humanidade é que busca o bem simplesmente porque o bem é o bem, e não por causa do outro, nem por si próprio, nem por orgulho, nem por prazer, porque o bem por si basta, porque o bem é divino. Mas concordam que essa fração aqui é uma fração pequena, ou talvez seja lá daqueles raros felizes. Esse texto é de Aristóteles. Esse texto é antigo, mas os padrões se repetem e predominam esses padrões aqui. E é aí que a gente tropeça na busca da felicidade. Quando a gente experimenta a felicidade através do prazer material. Por exemplo, a posse. Eu preciso possuir para ter prazer. E a posse, principalmente relacionada ao prazer sexual e ao prazer alimentar. Isso vem da nossa evolução até dos animais, para a sobrevivência. Mas nós não somos mais os animais. Nós já fizemos um upgrade aí na escala evolutiva e já estamos aprendendo a lidar com os nossos instintos e transformar esses instintos em raciocínio pleno, né? Consciente, maduro. Eu não preciso mais do instinto de fazer ninho para construir uma casa. Eu já tenho inteligência para saber qual é a melhor casa para mim, qual é a melhor casa que não vai destruir o ambiente, qual é a melhor casa que vai servir para o meu companheiro, para a minha companheira. Então é isso que já faz a diferença entre o humano e o animal. Quando a gente vê um passarinho fazendo aquele ninho perfeito na pontinha da folha da samambaia, a gente já viu aquele ninho de beija-flor, por exemplo? Inacreditável. Como é que pode a gente ser... Eu não consigo construir uma casa e o pássaro constrói. Porque sim, Deus deu um instinto. Porque ainda os animais não têm a responsabilidade sobre os seus atos. Nós ganhamos esse upgrade aí na evolução. Então a gente precisa saber utilizar a responsabilidade. E se a gente foca no prazer material, na posse, que pode ser por esses dois itens, mas também a gente pode falar da posse dos relacionamentos, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na família. Se a gente alimenta esse padrão de se viver que a gente vem trazendo ao longo da humanidade, certamente nós vamos tropeçar na busca pela felicidade. A gente pode até ter a felicidade temporária, mas às custas de tristeza e sofrimento alheio. E essa regra não é justa. Então essa regra não é divina. A felicidade é permitida se ela for boa para mim, para você, que está do lado, que está na frente, para todos, para o ambiente, para o planeta, para o universo. A felicidade não pode ser egoísta. A felicidade não pode ser só minha. A felicidade não pode ser só desse ano, só de Piracicaba. A felicidade tem que ser universal. Então vamos falar um pouquinho mais. A felicidade seria como? Como seria um mundo ou uma pessoa feliz? Seria aquela que não tem problemas? No mundo em que vivemos, a resposta dos espíritos é não.
Porque se a gente não tivesse problemas, como é que a gente desenvolveria o intelecto? Como é que a gente conseguiria conquistar o trabalho para que a gente tivesse o sustento? Então a gente precisa de problemas, resolver problemas para desenvolver a inteligência. Além disso, se a gente paralisa, ou seja, excesso de tranquilidade, aquela paz, a historinha de criança, um céu fictício, onde só tem prazeres, isso nos paralisa. Porque a gente não movimenta, a gente não progride. Certo? Então, sem problemas, também não é. Felicidade não é sem problemas. Felicidade é enfrentar problemas. Jesus trouxe a receitinha da verdadeira felicidade. Cada um dos seus exemplos, ele nos deu pequenas amostras do caminho que nos leva para menos sofrimento. Por consequência, para a felicidade. No Sermão do Monte, onde ele fala de todas as bem-aventuranças, a gente entende que as aflições a que ele se refere são passageiras. E é a forma como a gente as enfrenta que tem esse valor para o nosso aprimoramento moral. E quando nos aprimoramos moralmente, instantaneamente, a felicidade nos invade. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Toda vez que a gente conquista uma tarefa, veja bem, é aquela regra, tá? Anterior. Uma tarefa que não prejudique ninguém, uma tarefa que seja boa para mim e para o outro. O bem-estar parece que começa do pé para a cabeça, da cabeça para o pé, bem imediatamente a gente encontra a felicidade naquele momento. Então, aflições são passageiras e como a gente enfrenta vai se refletir no nosso aprimoramento moral. Então, hoje, nosso nível de felicidade, a felicidade atual, ela se resume a momentos felizes e não a pessoas felizes. Então, se a gente entender isso, a gente se cobra menos e a gente sofre menos. Porque se eu acho que eu tenho que ser feliz o tempo inteiro, e de vez em quando me dá uma tristeza, ontem eu fiquei triste, amanhã eu fico triste, hoje eu tive um entendimento, ou me causou uma certa irritabilidade, e eu não entendo que isso pode flutuar, eu vou me cobrar, eu vou me culpar e eu vou sofrer mais. Então, não são pessoas felizes que estão vivendo aqui na Terra. Lembra lá do início? É muito raro, muito raro. Quase zero. Mas momentos felizes a gente pode ter de momentos felizes. Aqui é um momento feliz. Vamos colocar palestra segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, de tarde, de noite, vamos ver se a gente fica feliz. Essa é uma boa receita. Cada um escolhe a sua. Lembrando que na Terra a felicidade depende de bens materiais. Temos alguns exemplos aqui que não se utilizaram de bens materiais e que são modelos de felicidade. Então, o que a gente precisa para buscar a felicidade? Deixar aquele padrão de vida que veio historicamente com a gente, de sofrimento, e mudar o foco da busca pelo prazer para o que essas pessoinhas fizeram. Então, vamos lá, pessoinha 1, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Por que eu não coloquei Jesus? Jesus ele trouxe o ensinamento máximo. Ele é o exemplo, modelo e guia de tudo o que nós devemos fazer. Esses
foram missionários. Trouxeram exemplos de vida baseados no amor que Jesus nos trouxe. E eles trouxeram exemplos de prática de caridade. Então, se a gente inverter o foco da nossa vida de busca pelo prazer para a prática da caridade, a gente dá um salto. A gente sai da vendinha de comprar felicidade e vai para o atacadão. E enche o carrinho mais barato. Aí nós vamos para o Livro dos Espíritos. Deveria ter sido ao contrário, que o Livro dos Espíritos veio primeiro, mas eu achei melhor colocar nessa sequência. Só para a gente reforçar. Quando Kardec pergunta, né, penas e gozos terrenos, está no quarto livro, né, que vai originar o céu e o inferno. E logo no primeiro capítulo, nós temos 15 perguntas que falam sobre a felicidade e a infelicidade relativa. Então, se a gente quiser estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais algumas dúvidas do dia a dia sobre a felicidade, podemos dar uma olhadinha, começar pelo Livro dos Espíritos. Que na pergunta 920, Kardec investiga os Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A gente não sabe que não, mas está lá no Livro dos Espíritos. A resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, opa, vamos ser todo mundo feliz aqui. Porque nós podemos ser felizes, tão felizes quanto possível. Então, o que a gente está esperando? A gente pode ser feliz sim, não a gente tem que viver uma vida de sofrimento. Não é porque a Terra é um mundo de provas e expiações que eu tenho que ficar lá sentado, oh meu Deus, meu carro, porque eu estou provas e expiações, eu sou imperfeita. Não, pelo contrário. Eu não vim aqui sofrer. Eu vim aqui para progredir, eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para deixar para trás aquilo que me pesa, aquilo que me deixa, que me deixa distante do divino. Aquilo que me aproxima do egoísmo, do orgulho. Não quero isso. Eu quero aquilo que me leva para a felicidade. Mas Kardec pergunta várias vezes, de várias formas, para ter certeza que a resposta é aquela mesma. Então, se o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, pois agora não dá para ser, a gente tem que ser o feliz quanto possível, né? Mas quando a humanidade estiver transformada, então a gente vai ser feliz. Mas enquanto isso não acontece, então a gente pode ter uma felicidade relativa? Veja, é mais ou menos a mesma pergunta que a anterior. Então a gente pode ter uma felicidade relativa? E olha a resposta. Aí a resposta é um tapinha com luva de pelica, não é? O homem é quase sempre obreiro da sua própria felicidade. Querendo dizer assim, só não é feliz quem não quer aqui. Podemos sim ser felizes. Quem não é que fez essa tristeza. Então, não é possível. Eu estou numa situação que eu fiz de tudo e aconteceu isso para mim, eu fiz de tudo para não acontecer e aconteceu. Mas aí a gente precisa estudar todos aqueles outros capítulos, né? Causas atuais, causas anteriores, né? O que é uma vida atrás da outra, o que a gente traz de bagagem. Aí a gente vai entendendo. Mas, só para reforçar, somos sempre responsáveis pela nossa infelicidade. No céu e inferno, a completa felicidade é definida como aquela situação onde existe a perfeição do espírito. Então, o espírito perfeito atinge a completa felicidade. Pelos depoimentos dos espíritos perfeitos, na classificação de Kardec, são aqueles que têm a completa felicidade. Logo, de novo, o que causa sofrimento?
as imperfeições. Então, em vez da gente usar a muleta de que somos imperfeitos e por isso a gente sofre, então vamos tentar melhorar e deixar de ser tão imperfeito. Vamos tentar pegar um pouquinho por dia e trabalhar uma imperfeição. Que nem a gente faz com a arrumação de armário. Né? Ah, minha casa está toda bagunçada, não sei por onde começo. Começa pelo armário da cozinha. Né? Isso é uma regra de organização de casa. Se quiser aumentar tudo uma vez, às vezes não dá tempo. Então, pega um pedacinho. E de pedacinho em pedacinho, a gente vai pondo tudo em ordem. Então, vamos começar as nossas imperfeições uma por vez. Se a gente quiser fazer um pacotinho, né? Aí, às vezes, a gente quer fazer um pacotinho, né? Aí a gente escolhe lá, antes de reencarnar, não querer dar uma zerada em 4 ou 5 imperfeições. Então, eu escolho esse companheiro, aquela companheira, esse filho, aquele trabalho, aquela localização. Eu me proponho a enfrentar essas dificuldades, porque eu quero já, em vez de passar de 1 ano, eu quero já passar de 3 anos na minha escala espiritual. E às vezes, quando a gente reencarna, como a gente tem esquecimento do passado, a gente começa a lamentar. Mas muitas de nossas aflições, como está no Evangelho, elas são anteriores mesmo. Então a gente só tem 2 opções. Ou são anteriores ou são atuais. Mas nós somos obreiros das nossas infelicidades e das nossas imperfeições. E na questão 922, na sequência, eu peguei só o último trecho da pergunta. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, assim, a gente já sabe que a gente pode ter felicidade relativa, mas será que tem alguma coisa que todo mundo pode ter? Uns podem ter um tipo de felicidade, outros podem ter outro. Será que tem alguma coisa que é comum a todos os homens? E a resposta é muito clara. Com relação à vida material, a felicidade se consegue com a posse do necessário. E com relação à vida moral, a felicidade se consegue com a consciência tranquila e a fé no futuro. A felicidade não é prazer. O prazer ele faz parte da felicidade. A felicidade, ela engloba prazer, ela engloba equilíbrio, ela engloba paz, ela engloba a conquista das virtudes. E quando a gente tem consciência tranquila, parece que isso engloba tudo. Né? Missão cumprida. Se a gente formar um homem de bem no Evangelho, chegar no final do dia, e dar aquela revisada para ver se a gente fez tudo que a gente poderia ter feito, se a gente está com a consciência tranquila, a gente vai ser abraçado, a gente vai ser envolvido por uma sensação de felicidade. Se nesse momento a gente identifica que tem alguma coisa que a gente deveria ter feito que a gente não fez, então a gente vai lá e faz. No momento que a gente vai lá e faz, a felicidade nos invade. Instantaneamente. Tenho certeza que todo mundo já passou por essa sensação. Quando a gente perdoa alguém, quando a gente se perdoa, quando a gente conquista alguma coisa que a gente está procurando fazer, alguma coisa muito difícil, e a gente conquista, são situações que nos trazem um estado de felicidade equilibrado. Um estado que a gente poderia chamar de paz, mas um estado de felicidade. E aí, já se encaminhando aqui para o finalzinho, eu trouxe alguns apontamentos do livro Felicidade Sem Culpa, do psicólogo alemão Edmund Novaes. Ele é espírita, tem uma obra importante em Salvador, e tem alguns livros. Um deles, um dos primeiros, é A Felicidade Sem Culpa. E ele diz que a felicidade é uma arte que a gente precisa desenvolver. Então, quando a gente muda o foco, né? Então a gente não vai mais
buscar a felicidade como fonte de prazer. A gente vai buscar como prática de caridade. Mas além de buscar como prática de caridade, a gente não compra isso. A gente precisa desenvolver como se fosse uma arte, ou como se fosse uma academia. Um pouquinho por vez. Tem dia que a gente desenvolve mais, tem dia que a gente desenvolve menos. Às vezes a gente faz um projeto, vamos fazer um projeto de felicidade para essas férias. E a gente vai desenvolvendo a felicidade. E a gente pode desenvolver em cada setor. Por exemplo, começando pela casa. Onde dentro da nossa casa, nosso principal papel é de ser aquela pessoa que vai trazer essa casa para a condição de lar, que abriga, que acolhe almas que nem sempre estão equilibradas, nem sempre estão felizes. Mas nós estamos buscando a felicidade, temos que ter esse papel. No trabalho, a mesma coisa. No trabalho, o objetivo maior é que a gente seja produtivo, ao invés de ser reclamativo, ao invés de ser aquele que se apoia no outro para conseguir um cargo melhor, uma função melhor. Nós temos que ser aquele que Jesus pediu que a gente fosse, que serve, mesmo porque a gente ganha um salário. Ah, mas o salário não é bom. Mas é um salário que minha inteligência foi lá e conseguiu. Eu quero um salário melhor, então eu preciso tentar outras oportunidades. Com a família. Ah, como a família não é na casa? Não. A casa é um abrigo. É um abrigo físico, que a gente vai transformar em lá. A família, a gente tem que ser, buscando a felicidade, aquele ator que transforma cada um dos entes queridos em amigos. Se a gente for estudar a doutrina espírita e a gente lê sobre laços familiares, nós temos os laços temporários, nós temos os laços espirituais, as famílias que são só temporárias aqui nessa vida e aquelas que se perpetuam. Essas que se perpetuam são aquelas que criam laços de amizade. Então, dentro da nossa família, além da gente ter a compreensão de que nós estamos abrigando almas igualmente perfeitas como nós, a gente precisa colaborar para construir um laço de amizade, que é um braço do amor, né? A amizade é um bracinho do amor. Felicidade com ou sem dinheiro. Felicidade com ou sem dinheiro. Felicidade que a gente consiga colocar o dinheiro na frente e dizer quem manda. Não é o dinheiro. Mas se eu tenho um trabalho digno e justo, eu mereço sim ter aquele dinheiro e fazer o melhor uso dele. Agora, se eu não tenho dinheiro, como eu falei, a gente precisa usar a cabeça, usar a inteligência, arregaçar as mangas, suor para conquistar. Amando e sendo amado. Trouxe essa reflexão porque os relacionamentos hoje, ainda, a maioria deles, está focado naquela busca pelo prazer que a gente falou lá atrás. E que esse amor é um amor de posse. E o amor de posse, meu marido, meu amor, minha querida, meu príncipe, e vice-versa, esses relacionamentos são frágeis, esses relacionamentos são até violentos, esses relacionamentos eles não permitem que cada um evolua. Então, para que eu ame, ou para que eu seja amado, eu preciso trabalhar dentro de mim mesmo, para que eu possa oferecer para o outro o melhor de mim. E entender que o outro também está nesse processo. E essa sim é a busca pela felicidade. E não, eu sou feliz porque eu tenho uma pessoa. Não é um objeto, você não possui.
Você é feliz porque você trabalhou para estar com aquela pessoa, que também está trabalhando para estar contigo, e juntos fazem uma vontade. Na doença, sem culpa, na morte, na religião, no sexo, na espiritualidade. A gente poderia ficar falando horas aqui, mas a gente tem um tempinho a cumprir, não quero estender muito, mas são todas situações que às vezes a gente pensa que imprime muito sofrimento, muita tristeza, né? E eu vou ressaltar aqui simplesmente sem culpa e a espiritualidade. O livro se intitula Felicidade Sem Culpa, porque no momento em que a gente se enxerga como espírito imperfeito e verifica que a gente fez aquilo que não era tão bom para nós ou para outra pessoa, vem um momento de arrependimento. E esse momento de arrependimento, ele é bom. Ele é bom. Ele deve acontecer. O que não pode acontecer é que a gente se prenda ao arrependimento e viva em cima dessa culpa. Se culpando, eu sou ruim, eu fiz isso, eu não mereço ser feliz. Não, nós somos imperfeitos. A gente pode errar. Jesus disse isso, Jesus trouxe para nós. Vá e não peques mais. É que nós não usamos mais pelo pecado, né? Então a gente só precisa reconhecer, entendeu que aquilo não foi o melhor, não faz mais. Só isso, não faz mais. É de nós para com Deus e de Deus para com a gente. Não tenho que prestar conta para ninguém. É óbvio que existe a lei humana. E a gente vai ter que arcar com as consequências de tudo que a gente faz. Não vamos arcar. Mas não precisamos nos culpar. E a espiritualidade é aquele modo de viver onde a gente enxerga que nós somos espíritos criados por Deus e, portanto, fadados, sim, à felicidade. Se a gente vive com essa visão de que a espiritualidade é mais importante do que a materialidade, então nós estamos no caminho da busca pela felicidade. Então eu encerro aqui essa reflexão e essa pequena apresentação com essa imagem, que é de Águas de São Pedro, que eu morava lá, de algumas flores roxas, alguns momentos de felicidade que a gente pode viver, que a gente pode capturar, que a gente pode multiplicar. E essa frase de uma mensagem psicografada numa reunião mediúnica, onde o Espírito diz que feliz é aquele que sorri, porque reconhece que se a felicidade não é desse mundo, é nesse mundo que começamos a conquistá-lo. Então é assim que eu encerro essa reflexão da noite e deixo para que todos se unam a esse convite da gente mudar o foco da nossa busca pela felicidade, mas acreditar que a gente consegue conquistar a felicidade aqui. E é por isso que a gente veio, para conquistar a felicidade. Que Jesus nos abençoe, seja conosco, nos ilumine, e assim seja.